Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã e a gente vai estar batendo um papo com a Aline Rodrigues, atual secretária de Agricultura do Estado de Alagoas. Aline, recentemente você estava na Secretaria de Estado, de Cidadania e de Pessoa com Deficiência e agora está nessa nova missão. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã e conta um pouquinho aí os detalhes dessa mudança aí de secretaria e dos novos desafios da Secretaria de Agricultura agora do Estado de Alagoas. Bom dia, João, Natália, Nicole. Mais uma vez aqui agora nessa nova missão, né? O governador Paulo Dantas é um inquieto por natureza e ele também costuma fazer isso com a equipe. Vocês devem ter percebido que cada vez mais esse governo ele torna mais feminino, né? Então somos 17 secretárias já, em pastas importantes, e não poderia deixar de ser também na agricultura. A então secretária Carla Dantas volta para a Assembleia Legislativa e aí ele me convida para assumir mais esse desafio. Eu estava na Cidadania e Pessoa com Deficiência, a gente estruturou. Quando eu vim aqui em outro momento, a gente tinha menos de um ano de secretaria, se não me engano, a gente tinha 9 meses quando eu vim aqui. Então, a gente conseguiu estruturar a secretaria, desde móveis até o corpo técnico, eu deixei a secretaria montada, com orçamento financeiro, com projetos andando. E aí eu venho para a SEAGRE, nessa nova missão. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu sou assistente social, não tinha uma vivência com o agronegócio, mas sim com a agricultura familiar, porque está na gênese mesmo da formação do serviço social, a gente trabalhar também com homem no campo, né? Então a gente tinha algumas parcerias, mas aí eu mergulhei já de cabeça, tem um mês e pouquinho que eu estou na secretaria, e a gente assumiu alguns grandes desafios, que foi a questão da vacinação do rebanho contra a febre aftosa e tornar o Estado livre de vacinação, né? Então, a gente conseguiu bater essa meta, a gente tinha que bater 90% desse rebanho vacinado. Eu estou falando de mais de 1.300.000 cabeças de gado, é muita coisa. É muita coisa. Né? E aí a gente fez a parceria com a Associação dos Criadores de Alagoas. A ADEAL foi fantástica nesse momento, né? A Agência de Defesa Animal do Estado de Alagoas, e aí eu vou falar no nome do presidente Marco Albuquerque, e o Neto, e o Caio, que são as pessoas que estão lá, foram fundamentais para que isso acontecesse, e principalmente os técnicos da ADEAL. Né? A gente teve um período de greve, mas eles entenderam a grandiosidade do momento, retornaram da greve, voltaram aos seus postos para fazer todo o processo de fiscalização e orientação e cumpriram com essa meta, né? O governador ele pediu antecipação dessa vacina ao Ministério e foi atendido. A gente teve até um momento em Brasília, há uns 20 dias, com o vice-presidente da República, exatamente para fazer esse reconhecimento. Não só do Estado de Alagoas, mas todo o Brasil, ele entrou em zona livre de febre aftosa sem vacinação, mas tenho certeza que isso foi capitaneado pelo Estado de Alagoas, né? Eu acho que foi uma atitude de coragem do governador, e eu disse, meu Deus, vamos com medo, né? Porque o medo, ou o medo ele mobiliza ou impulsiona a gente, né? E de certa forma ele impulsionou. Eu encontrei na SEAGRE uma equipe técnica muito boa, e eu quero minha gratidão a Carla Dantas, porque tem superintendentes e técnicos, professores, que são doutores, mestres, extremamente capacitados na área de agricultura, de zootecnia, e eles permanecem comigo na equipe. Então, a intenção é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito e trazer inovação, né? Secretária Aline, o que impacta Alagoas estar nessa zona livre de aftosa? Explica um pouquinho aí para o nosso ouvinte o que isso impacta de forma positiva no estado de Alagoas, em termos de negócio, em termos de saúde. Explica um pouquinho para a gente. Completando, e posicionamento também diante do Brasil como um todo, né? Já que ele foi nosso estado foi um dos protagonistas para que o Brasil saísse dessa zona da aftosa, né? Isso, a gente tinha alguns estados que já eram zona livre de febre aftosa, mas a gente tinha Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, todos eles dessa concorrência para ser zona livre também. Por exemplo, se Pernambuco tivesse conseguido atingir e nós não, a gente ia ficar aqui ilhado. A gente não ia conseguir vender nossa carne, nosso leite e derivados para absolutamente ninguém. O comércio ia ser feito só aqui dentro. Então, a gente ia ter queda nos preços dos nossos alimentos, e o que viesse de Pernambuco ou de Sergipe e que fosse vendido aqui e que sobrasse, a gente não poderia devolver, porque a gente seria zona de febre aftosa, né? Então,
melhora a questão da comercialização e muito, a gente pode vender para todo mundo. Agora a gente está no segundo momento, que é uma certificação internacional. Como o Alagoas consegue, o Brasil também está nessa concorrência para conseguir, a gente vai passar a fazer comercialização com o comércio internacional, né? Então, o ganho para Alagoas foi fundamental. Quando a Presidência da República nos chama a Brasília para fazer essa comemoração e esse anúncio, Alagoas está ali sentado do lado do presidente. No momento, o governador não pôde estar presente, porque teve uma mudança de horário por conta do Rio Grande do Sul, mas nós estávamos na mesa, né? Então, foi um agradecimento da Presidência da República aos estados, mas principalmente a Alagoas. A Alagoas ela é citada diversas vezes como tendo impulsionado a campanha da febre aftosa. Que bom esse reconhecimento. E, secretária, sobre a agricultura familiar, né? A senhora trouxe que já tinha um conhecimento prévio quando chegou à pasta. Poderia nos fornecer detalhes sobre as ações específicas da Secretaria para com a agricultura familiar? Inclusive, tem um projeto, o Dom Helder Câmara 3. Então, fala um pouquinho para o nosso ouvinte qual é o projeto, quais são os objetivos e se já estão colhendo frutos, né, deste projeto. Só para complementar um pouquinho, nós também somos zona livre da peste suína clássica, que é da questão dos suínos, dos porcos, né? Isso é um trabalho que foi feito antes, e aí pela equipe da Carla Dantas ainda. Alagoas também foi o primeiro a realizar, então é também livre. A diferença é que se a gente não fosse zona livre da peste suína clássica, não tem essa questão de com vacinação e sem vacinação, simplesmente era não poderia vender, não poderia comercializar, e nós somos também o primeiro. Mas voltando à questão da agricultura familiar, o que é importante para a agricultura familiar, além do Planta Alagoas, que é um projeto, um programa que nós temos de entrega de sementes para a agricultura familiar, então semente de feijão, de milho e sorgo, que é alimentação para rebanho, tem também assistência técnica rural. O projeto Dom Helder, da fase 3, ele é para trazer assistência técnica para o homem que está no campo. Então, é um trabalho muito em parceria com a Emater, com os técnicos agrícolas que vão até o campo para dar orientação e capacitação aos agricultores familiares. É um recurso que está para vir do Ministério, Ministério, tanto o MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, como também o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, também tem uma parceria com a gente, mas a gente também tem o Fomento Rural, que a gente lançou logo que eu cheguei, em parceria com a Emater, onde nós vamos capacitar e dar assistência técnica a 7.299 agricultores familiares. Então, é um quantitativo importante para Alagoas, porque a gente sabe que a agricultura familiar, ela não é só de subsistência, mas ela também contribui muito na renda das famílias. Então, a entrega da semente unida à assistência técnica rural é uma importante ação do governo do estado para que a gente tenha um agricultor familiar que se mantenha no campo, né? E isso a gente evita o êxodo rural. Quando eu digo que é algo que é familiar a mim, é que um homem do campo que não tem a preparação para viver numa cidade grande, você torna uma família muito mais empobrecida, uma região empobrecida, né? Se a cultura daquela região é agricultura familiar, é o plantio, por que não a gente não qualificar esse homem que está no campo e não subsidiar que ele permaneça no campo? Então, a gente tem propostas e ações diversas para que a gente melhore essa assistência técnica rural, não só com a entrega de sementes, mas com a entrega de equipamentos também. É porque a gente está num período de reformulação, mas a intenção é que a gente também mecanize esse homem no campo para que torne esse momento de trabalho no campo menos árduo, né, para o homem do campo. E essa garantia, secretária, nas comunidades quilombolas, por exemplo, né? Indígenas e quilombolas, como é que a secretaria, como é que a pasta vem trabalhando, vem desenvolvendo para tornar realmente essas comunidades mais sustentáveis, né? Existem alguns projetos específicos dentro já desse projeto, né, desse desenvolvimento para essas comunidades, para essas pessoas? Dentro do nosso ATER, que é a Assistência Técnica Rural para a Agricultura Familiar, são prioridades não só a mulher,
mas também indígenas e quilombolas. Então, quando a gente assina um termo de fomento, seja com alguma associação, ou que a gente recebe algum convênio com o governo federal, a prioridade são indígenas e quilombolas. É tanto que quando a gente fez o lançamento dessas mais de 7.200 vagas para a agricultura familiar, a gente prioriza, e eles estavam lá, agricultura familiar para indígenas e para quilombolas também, porque é uma característica também muito específica do nosso estado, né? Principalmente os que estão inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais. É que a gente tem uma parcela importante. Sobre ainda a agricultura familiar, secretário, gostaria de saber se um projeto ainda está acontecendo que é referente à compra destes produtos de agricultura familiar para as merendas das escolas do Estado, que eu acho que é uma das alternativas mais promissoras, até porque você incentiva, né, por assim dizer, o agricultor. Ainda acontece esse projeto? Tem alguma ideia de expansão dele? Ele acontece. Ele acontece também nos municípios, pelas escolas municipais, porque, por lei, 30% da produção da agricultura, do alimento que é ofertado nas escolas, obrigatoriamente tem que ser da agricultura familiar. Então, o trabalho também é esse, é de facilitar esse comércio entre o agricultor familiar e o Estado. Quando eu digo Estado, é o município também e o Estado em si, né? Mas, para além do PAA, que a gente está falando de alimentos, também tem o programa do leite, o Leite do Coração. O Leite do Coração a gente está inserido nas escolas estaduais e a gente também tem pontos de entrega em algumas associações vinculadas às prefeituras, que é a entrega de 2 litros de leite. E aí a gente não atende só ao beneficiário que está recebendo o leite na ponta, mas principalmente ao pequeno produtor, a quem tem aquela sua vaquinha, que está numa associação, que está numa cooperativa e que faz essa venda desse leite, que aí são os nossos contratos, a gente faz a venda desse leite para o Estado e a gente faz a entrega para o beneficiário. Né? Então, é alimento direto. Todos esses programas fazem parte do Alagoas Sem Fome. Né? O Alagoas Sem Fome ele é um programa macro do governo do Estado. E aí eu resgato muito da minha história enquanto Estado. Eu falei isso da outra vez. Eu tenho mais de 20 anos no governo do Estado. A gente teve diversos programas voltados para a alimentação, para a segurança alimentar. Mas o Alagoas Sem Fome ele é um chamamento de todo mundo. Então, quando você menos espera, controladoria, o que é que tem a ver? Controladoria está inserida no Alagoas Sem Fome. Esporte está inserido no Alagoas Sem Fome. Então, não é só a política de assistência social que tem responsabilidade com relação a acabar com a fome no nosso Estado. Todas as políticas públicas, elas têm, dentro do nosso planejamento estratégico, uma meta específica, o que é que a gente vai fazer para extinguir com a fome no nosso Estado. Seja através da empregabilidade, seja através de um alimento saudável que vai melhorar no crescimento daquela infância que está inserida numa creche, né, que vai melhorar as cognições dela, neurais. Então, toda essa preocupação, ela é feita dentro do Estado para que a gente, de fato, consiga extinguir com a fome no nosso Estado. É um Brasil que tem tanto alimento, né? Então, que a gente precisa acabar com o desperdício. Secretária Aline, tocar no assunto nacional que tem ganhado as manchetes nacionais e saber se as secretarias de agricultura, Brasil afora, se a federação ela dialoga nesse sentido sobre a questão da falta de arroz. É verdade? É mentira? É fake news? Assim, esclarece para a nossa população macioense, alagoana, que está nos ouvindo, acalma essa população, porque existem muitas notícias falsas nessa questão. Existe um diálogo da União com as secretarias de Agricultura, falando do abastecimento do mercado. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão específica. A gente ainda não teve uma reunião específica com o Ministério para debater a questão do arroz, do problema do plantio do arroz. De fato, a gente tem um impacto muito negativo, principalmente nos estados do Sul, em decorrência da chuva, mas, por enquanto, a gente não está desabastecido aqui no nosso estado com esse cereal especificamente. Né? Então, eu acho que é um momento também de calma, né? E principalmente dos comerciantes não aumentarem tanto a questão dos preços, não precisa fazer corrida. Já existe uma sinalização do governo federal de subsidiar a questão dos valores do arroz, mas eu acho que a gente pode ter um pouquinho de calma em relação a isso. A gente está aguardando uma reunião para ter mais detalhes do que vai acontecer. Secretária Aline Rodrigues, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã.
deixar o convite público para que a senhora esteja aqui tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, já que a agricultura é um assunto tão caro, né, para a nossa população de um modo geral, e deixar um convite público, né, para que você possa estar aqui outras vezes e deixar um espaço para as suas considerações finais. João, Natália e Nicole, muito obrigada pelo convite. Eu sempre que vocês me chamarem, eu venho. Eu disse isso da outra vez, e é verdade, eu não esperava vir com uma outra pauta, né? Tão rapidamente já mudando de uma pauta um pouco distante do que eu estava fazendo, mas dizer que a nossa pretensão é trazer uma agricultura familiar para todos. Eu sempre digo, o agronegócio é muito importante, mas a gente tem um número muito grande de agricultores familiares em Alagoas, são mais de 150 mil agricultores familiares no estado de Alagoas, e que eles precisam de assistência técnica, precisam de investimento para que possam fazer circular o mercado nos seus municípios. Essa produção, exatamente. Secretária Aline Rodrigues, quero mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.